Mateus capítulo 6, verso 19. Amém? A Bíblia diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Vamos orar? Peça ao Espírito Santo que fale com você essa noite. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela leitura da sua palavra. Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, usa a minha vida com graça, sabedoria, para falar ao coração do teu povo. Ó meu Deus, em nome de Jesus, tudo que eu mais preciso nessa noite é da tua unção sobre a minha vida, é da tua sabedoria, para que eu consiga compartilhar ao coração da tua igreja aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu te peço, fala conosco, porque nós precisamos ouvir tua voz, e que através dessa palavra vidas sejam restauradas, casamentos sejam restaurados, famílias sejam restauradas, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Querido, eu quero falar com você nessa noite sobre avareza. Diga comigo assim, avareza. Você vai entender um pouquinho sobre o que é isso. Quando se fala em dinheiro, muitas pessoas já ficam um pouco receiosas por causa de tantas coisas que nós temos visto ser ensinada por aí afora. Tantas propagandas, não é assim? Venha, dê o seu dinheiro para a igreja e você vai ter um carro melhor, uma casa melhor. Mas glória a Deus que aqui nós nunca tivemos esse princípio. Mas querido, o dinheiro é tão importante que Jesus falou sobre ele no Sermão da Montanha. Esse texto que nós lemos aqui está no Novo Testamento. Hoje é dia de ceia, de nós tomarmos do cálice e comermos do pão, dia de relembrarmos o que o nosso Senhor Jesus fez por nós. Mas pastor, então por que falar de dinheiro justo hoje? Pastor, será que dinheiro é uma coisa tão importante para ser pregada num culto de domingo à noite? O senhor tem certeza disso? Querido, Jesus ele pregou sobre dinheiro no maior sermão que já foi pregado sobre a face da terra, que foi o Sermão da Montanha. E nesses 3 capítulos eu tenho falado, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que tudo que nós precisamos e os maiores ensinamentos que nós precisaríamos receber estão aqui. Dinheiro é a única coisa que Jesus comparou a um senhor. E ele disse que o dinheiro pode assumir o lugar dele no coração das pessoas, quando ele governa o coração dessas pessoas. Pode parecer besteira, mas o dinheiro tem assumido o senhorio do coração de muitos de nós.
Nós temos vivido em função do dinheiro e em função daquilo que o dinheiro pode nos dar. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Você nunca conseguirá ter uma comunhão verdadeira com Cristo se você não souber lidar com o seu dinheiro. Como eu disse, provavelmente vão ser 2 mensagens que eu vou pregar. Então eu queria te pedir, não falte domingo que vem. Você não imagina como essa palavra pode te ajudar a mudar a sua vida. Eu estou falando pode, porque nem todos ela vai mudar, porque nem todos colocam em prática aquilo que escutam aqui. Mas eu quero que você entenda, Jesus está dizendo que o dinheiro, entenda isso em primeiro lugar, Jesus está dizendo que o dinheiro, ele pode até ser senhor de alguém, mas ele nunca será o teu salvador, nunca. Eu falo que para algumas pessoas dinheiro virou uma religião. Como assim, pastor? Porque virou idolatria. Só que religião, meu irmão, não salva ninguém. E isso é mais sério do que nós imaginamos. Um pedacinho de papel tem assumido o lugar de Cristo dentro de muitos corações. Eu falo que o dinheiro ele pode comprar bastante coisa. Mas ainda que o dinheiro pudesse comprar tudo, ele jamais te levaria para o céu. Jamais. Você pode ter tudo o que o dinheiro tem para te oferecer nessa terra, mas você jamais vai conseguir comprar a sua salvação, por mais que você tenha tanto dinheiro. Eu até gosto de dizer o seguinte: qualquer um pode dizer que tem a sua religião. Já viu gente dizer assim: olha, eu não gosto de discutir sobre religião, cada um tem a sua. Você já deve ter escutado isso aí. E aí, para essas pessoas eu gosto de dizer, qualquer um pode dizer que tem a sua religião, porque religião existem várias. Agora, ninguém pode dizer que cada um tem o seu Salvador, porque Salvador nós só temos um, Jesus Cristo, o Filho de Deus. A sua religião, o seu dinheiro, nada do que você possui pode te salvar. E infelizmente a grande verdade é que para muita gente o dinheiro se tornou um ídolo. As pessoas passam a idolatrar o que têm, aquilo que compraram, aquilo que adquiriram com o seu dinheiro. E aí você precisa entender como cristão, que um dos maiores desafios da nossa vida nos tempos de hoje, nesse mundo tão materialista como nós temos vivido, é nós aprendermos a lidar com dinheiro. Principalmente dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu casamento. Escuta uma coisa, querido. Eu falei algumas semanas atrás, eu não me lembro quantos domingos atrás. Todos nós desejamos ter um casamento feliz. Ninguém casa para ser infeliz. Ninguém. E nós precisamos de algumas coisas. Mas eu dizia nessa mensagem minha que eu ministrei, que há uma coisa que nós não podemos faltar, não pode faltar, não pode perder dentro do casamento. O que é, pastor? Deus. É claro, Deus não pode faltar. Mas ninguém vive sem paz. Vocês lembram que eu ministrei isso aqui? Salomão chega a dizer que é melhor você morar no deserto do que com uma mulher briguenta, enjoada dentro de casa. É terrível. Então todos nós precisamos de paz. Mas escuta uma coisa: dentro da sua casa nunca haverá paz se não houver equilíbrio financeiro na sua família. E se você conseguir me provar o contrário, me procure depois, que eu quero ouvir os seus conselhos, porque até hoje eu não ouvi isso. O dinheiro, querido, tem sido o vilão dos casamentos.
a destruição de pessoas. Dinheiro tem afastado pessoas da igreja. Domingo que vem eu vou falar sobre isso. O dinheiro tem dominado a vida dos cristãos de hoje, quando na verdade ele deveria ser um aliado nosso. Como assim, pastor? Ou seja, o dinheiro deveria trabalhar em meu favor, não contra nós. O dinheiro deveria me acrescentar, não roubar o que eu possuo, não tirar, não destruir o melhor projeto de Deus que Ele já deu para o ser humano. Qual é, pastor? Sua família. Porque o que eu tenho visto de destruição nos lares por esse algo chamado dinheiro não é brincadeira. Então entenda, querido, o que rouba a sua paz não é a falta de dinheiro. Na grande maioria, é a má administração do dinheiro que você tem. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E eu vou falar mais profundo disso domingo que vem. Então, meu irmão, se você não resolver os problemas, aquilo que está errado na sua vida financeira, você nunca vai ter paz com Deus. Você nunca vai ter paz dentro de casa. Você nunca vai ter um casamento feliz. Agora, pastor, por que nós perdemos a paz? Porque nós somos avarentos. Esse é o grande problema. E aí eu quero falar com você nessa noite de alguns sinais de que a avareza está presente na sua vida. Quer saber se você é uma pessoa avarenta? Primeiro lugar, é quando você não consegue ser feliz tendo apenas o essencial para viver. Você já observou que nós sempre queremos mais? Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós temos. E o mundo lá fora tem tentado ensinar isso para nós. Você compra um telefone celular hoje, ele tem, parece que prazo de validade, não é assim? Dá 2 anos o negócio já está pifando, a bateria incha. Aí você vai para a internet e está escrito lá assim: olha, cuidado que ele pode estourar e explodir na sua mão. Aí você vai e compra outro telefone. É o último lançamento, é o telefone de última geração. Amanhã já tem uma propaganda dizendo assim: não, esse aí já está velho, tem outro agora mais novo do que o seu. E aí eles montam uma propaganda para atrair os olhos das pessoas, não é assim? É tudo muito bem preparado para poder vender. E nós temos seguido o ritmo que o mundo determina. Quando na verdade nós precisamos de tão pouco para viver, querido. Eu já fiz uso aqui de uma palavra e trouxe uma explicação. Eu quero só relembrar sobre isso. Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E eu já expliquei do erro de entendimento e de interpretação de muitas pessoas sobre esse texto. Muita gente diz, até decorou já esse texto, e elas dizem: todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é demais, é coisas, todas estas coisas. As demais coisas seria tudo, qualquer coisa que nós possamos comprar, adquirir, receber. Mas Jesus, ele começa em versículos anteriores dizendo assim: por que vocês estão andando ansiosos? Pelo que há vez de comer, vestir ou beber. O vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. E aí ele vem: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça. E todas essas coisas, o que são essas coisas? O que vestir, o que comer e o que beber. Jesus está te dizendo que quando eu busco o reino em primeiro lugar, as minhas necessidades serão supridas.
Não vai me faltar o que comer, não vai me faltar o que beber, não vai me faltar o que vestir. Então por que eu estou andando tão ansioso por tanta coisa que na verdade eu não preciso? E eu estou matando a minha vida, eu estou me desgastando por coisas que na verdade não trazem alegria. E a Bíblia diz que Jesus ele faz uma reflexão mostrando que são os fariseus que buscavam essas coisas. Então, querido, aprenda a viver com o essencial, porque o que vier a mais é lucro. Aquilo que você conquistar a mais é bênção de Deus, é graça, é favor de Deus. Mas escuta uma coisa, em nome de Jesus, não coloque, não crie expectativa de ser uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, baseado naquilo que você ainda não tem. Seja feliz com o que você possui nas suas mãos hoje, porque você tem uma coisa mais importante, que é a pessoa de Cristo no teu coração. Você precisa entender isso. Jesus ele mostra que ele tem compromisso com as nossas necessidades. Se você abrir a Bíblia em Mateus capítulo 19, a Bíblia vai falar sobre o jovem rico. E Jesus ele confronta aquele rapaz, e ele chega todo posudo, né, com o nariz em pé, e falando para Jesus: o que é que eu posso fazer para ser salvo? Jesus passa uma lista de coisas para ele, e ele fala: eu já faço tudo isso. Jesus então olha para ele e diz assim: vai, pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres. A Bíblia diz que ele foi embora triste. Coisa engraçada isso, né? Pastor, quer dizer então que Jesus está mandando e ele espera que eu venda, que eu desfaça de tudo que eu... Não é isso. Jesus não está defendendo a pobreza aqui como meio de espiritualidade, não é nada disso. Jesus só mandou aquele jovem ter tal atitude porque o dinheiro na vida daquele jovem havia se tornado um ídolo. Foi isso que Jesus quis ensinar. Tudo que há de ídolo na sua vida, joga fora. Desfaz de tudo aquilo que é ídolo. Porque você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a esse ídolo, ou você serve ao próprio Deus. Então entenda uma coisa, queridos. Dinheiro, pastor, quando é que o dinheiro ele se torna um ídolo na minha vida? Quando eu desejo acumulá-lo para gastar somente em benefício próprio. Você deve conhecer gente assim. É aquele tipo de gente que não faz nada para ninguém, que não dá nada para os outros. Aquilo não serve para ele para nada, mas ele está juntando entulho lá na casa dele. A roupa já não serve para ele mais. Está pequena, está quase arrebentando o botão e o zíper. Ele fala: não, um dia eu vou caber dentro dessa roupa. Vou ter fé demais. Mas ele não fala, eu até não duvido que possa caber, não, mas você tem que fazer uma dieta, um exercício, alguma coisa, né? Mas ele não dá, sabe por quê? Avareza. Não ajuda a igreja, não ajuda uma pessoa necessitada, não faz nada por ninguém, ele só pensa nele mesmo. Só que o problema é que Jesus mostra nesse texto que nós pensamos que nós estamos guardando dinheiro para nós. Querido, você está guardando para a traça e a ferrugem comer. É o que a Bíblia está dizendo. Você está guardando para a traça, a ferrugem ou algum interesseiro comer depois. Porque não pensa você que depois que você morrer, seu dinheiro vai ficar guardado no banco. Sua esposa casa de novo, gasta o dinheiro, tudo que você custou juntar, e que você não comia nem um sanduíche para não gastar. Ela vai comer sanduíche todo dia com o marido dela. Vai falar: agora também eu vou lavar a égua. Aquele miserável não pagava nem uma Coca-Cola para mim. Tá rindo? Morre para você ver.
Escuta uma coisa, querido, viúva é quem morre, quem fica, está livre. Escuta uma coisa, por que que Jesus faz uso dessa palavra e ele fala sobre traço e ferrugem? Nos tempos antigos, as pessoas, os homens ricos, os reis, as pessoas do alto escalão da sociedade, elas andavam vestidas com uma roupa de lã, um tecido muito fino. Só que a mesma fineza que aquele tecido tinha, também atraía traça para poder comer aqueles vestidos, aquelas roupas. Os ricos vestiam-se da melhor roupa, da melhor lã, só que na verdade era uma coisa que a traça adorava comer. É por isso que Jesus faz essa comparação. Jesus sabia da dificuldade que as pessoas tinham em proteger as roupas, em guardá-las em um local aonde a traça e a ferrugem não consumia. E Jesus está dizendo isso aqui para eles: vocês podem tentar, vocês não vão conseguir. Vocês podem tentar guardar tesouro, ajuntar tesouro na terra, ter as melhores roupas, a traça e a ferrugem vai comer. Não pense você que isso vai durar para sempre. Então, querido, a mesma dificuldade que vocês têm de proteger as suas roupas, é o que Jesus estava dizendo, será com o seu dinheiro. Após a sua morte, tudo vai acabar. Fala para quem está do seu lado assim: a traça vai comer, querido. A traça pode ser um filho, pode ser qualquer pessoa. Quer entender o que a Bíblia diz isso? Eclesiastes capítulo 5, verso 13 e 14. A Bíblia diz que o dono que acumula riquezas para si mesmo, ele acumula para a sua própria desgraça. Está escrito lá. Quando ele tem um negócio que vai mal, ele perde todo o dinheiro dele. Mas a Bíblia também diz assim: havendo um filho, ele vai gastar tudo que você juntou a vida inteira. Você está aí deixando de viver, preocupado em deixar dinheiro para os seus filhos, não cuida da saúde, não faz uma viagem, não come aquilo que você tinha vontade de comer, não para poder deixar dinheiro para os marmanjão, que amanhã não suou nada para ganhar o seu dinheiro e vai gastar tudo. Amanhã as viagens que você devia ter feito, os seus filhos vão fazer no seu lugar. E vão falar: gente, meu pai era bom demais. Mas só largou tudo para mim. Que bênção. Querido, Jesus está dizendo: o único lugar para você ajuntar com segurança é nos céus. Não ajunteis tesouros onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntai aonde o ladrão não rouba, não mina. Querido, a riqueza celestial é a que é a verdadeira riqueza que nós podemos ter. Aí eu te faço uma pergunta: como é que anda a sua riqueza nos céus? Será que você tem acumulado algo lá? Será que você tem buscado a Deus nessa terra, nessa vida, para juntar uma riqueza celestial? Sabe, querido, isso acontece quando você usa o que você tem para servir o reino de Deus. Quando você usa o que você tem para servir os outros. Quando você não é dominado pelo dinheiro. E aí eu quero te dar um conselho: não deixe o dinheiro se tornar ídolo na sua vida. Pare de viver cobiçando coisas materiais. O que diz o mandamento? Não cobiçarás. Não é isso? A Bíblia diz isso. Agora, querido, eu gosto de dizer que esse pecado é um pecado subjetivo. Como assim, pastor? Do coração. A avareza muitas das vezes é um pecado. Sabe aquele pecado que ninguém vê? Mas Deus conhece. Você pode tentar esconder do seu pastor, do seu líder, dos seus irmãos da igreja, mas você sabe que você é avarento.
Ponto final. Uma pessoa pode ter uma auréola de santidade sobre a sua cabeça. Ela pode ter isso. Mas por dentro ela tem um coração avarento. Por dentro ela é apaixonada pelas coisas materiais. E ela nunca se satisfaz com aquilo que tem. Uma pessoa pode cantar no altar, pode pregar no altar, pode ser pastor e pode ser avarento. Pode ser obreiro, pode ser líder, pode ser o que for. Na frente de todo mundo ele pode ser o mais espiritual, mas por dentro ele é ganancioso. Ele é avarento. Então, querido, entenda. Não cobice. Porque isso vai destruir sua vida com Deus. Isso vai destruir sua espiritualidade. E aí eu gosto de dizer o seguinte: o que vem de Deus para a sua vida não te rouba Deus. Tá certo, querido? E isso se encaixa em tudo: dinheiro, trabalho, relacionamento, namoro, qualquer coisa. O que vem de Deus para você não te rouba Deus. Ou você acha que Deus te daria alguma coisa que te afastaria dele? Tudo que nos afasta de Deus, tudo que eu faço que me impede de ter um compromisso mais profundo com Jesus, com a igreja, com o evangelho, com os princípios, com a palavra, provavelmente, querido, não vem de Deus. Você está dizendo que é de Deus, mas talvez seja você que está apegado a tal coisa. Só que isso vai te trazer uma enorme frustração. E o problema é que quando a frustração vem, nós ainda temos a coragem de culpar a Deus. Por que que Deus permitiu? Não é assim que a gente fala? Por que que Deus deixou? Deus não deixou, querido, foi você que foi. Foi você que insistiu nessa sociedade, foi você que insistiu nesse namoro, foi você que insistiu em casar. Você sabia como é que era. E nós ainda culpamos a Deus. Então, meu irmão, é impossível ser de Deus algo que me afaste de Deus. E Jesus está condenando essas pessoas que ajuntam fortunas na terra. E, querido, se tornam escravos dela. O texto faz uso, em algumas traduções, de escravo, mestres. Você precisa entender: quem é escravo do dinheiro faz tudo que ele manda. Se o dinheiro falar para você não devolver o seu dízimo, você não devolve. É porque você é escravo dele. Se o dinheiro determinar que você não vai fazer tal coisa, não vai ajudar tal pessoa, não vai ajudar a sua igreja, não vai investir no seu casamento, não vai investir, por exemplo, né, nós vamos ter encontro semana que vem, R$70 o encontro. Isso é muito caro. Não é caro. É porque a sua avareza não deixa você investir na sua própria vida espiritual. Esse é que é o problema. E você tem se tornado escravo do dinheiro. Só que a palavra diz, ao contrário, que você deve ser escravo de uma outra pessoa. Romanos capítulo 6, verso 16, olha o que a Bíblia diz. Pois vocês sabem muito bem que, quando se entregam a alguma pessoa para serem escravo dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazerem o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade, da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravo daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Você escolhe de quem você será escravo. Quem será o seu mestre, quem será o seu senhor. Ou o dinheiro que você possui, ou o próprio Deus que te deu o dinheiro que você tem. Você escolhe. Agora, não para por aí.
Você se torna uma pessoa avarenta quando você vive cheio de engano e de mentira. A Bíblia fala em Atos que os irmãos começaram a vender suas propriedades e trazer aos pés dos apóstolos. Você já deve ter lido essa história. Porém, a Bíblia também narra e fala de um homem e uma mulher, um casal chamado Ananias e Safira. E eles venderam uma propriedade que eles tinham, trouxeram uma quantia aos pés dos apóstolos, porém, eles trouxeram só uma parte do dinheiro e mentiram acerca do valor que tinham vendido aquela propriedade. A Bíblia diz que quando Ananias mentiu, Pedro confrontou ele e ele caiu morto. Daqui a algumas horas a mulher dele veio também, os dois tinham combinado, não é assim? Se eu minto, você também mente. E aí ela mentiu, o que a Bíblia diz? Que ela também caiu morta aos pés dos apóstolos. E diz a Bíblia que houve grande temor no meio da igreja, quando eles ouviram falar sobre essas coisas. Atos capítulo 5, a Bíblia conta sobre isso. Pastor, por que Deus teve uma atitude tão radical com Ananias e Safira? Porque você precisa entender, querido, era o início da igreja. E da mesma forma que as coisas começam, elas tendem a terminar. Como assim, pastor? Se a igreja começasse com bebedeiras, hoje nós teríamos barzinho dentro das igrejas. Apesar de que em alguns lugares já pode tudo. Se no início da igreja os homens pudessem ter mais de uma esposa, com certeza hoje nós teríamos também muitos homens que desejariam ter mais de uma esposa. Se no início da igreja, querido, fosse liberado o relacionamento sexual antes do casamento, vocês acham que hoje o povo ia querer casar? Já não está querendo? Que hoje os namorados e as namoradas transam igualzinho casal, normal, e o pai e a mãe estão debaixo do nariz do pai e da mãe, e eles deixam. Está tudo certo. Então, querido, entenda uma coisa. Ananias e Safira venderam uma propriedade. Eles não precisavam ter levado o dinheiro todo. Eles podiam ter chegado e falado: olha, nós vendemos por tanto, mas nós queremos dar só tanto. Estava tudo certo. O problema é que eles combinaram entre os dois, e os dois mentiram, porque aonde há avareza, você pode ter certeza que a mentira e o engano andam juntinho com elas. A pessoa é capaz de fazer qualquer coisa para poder segurar o dinheiro que ele tanto ama. O problema é que tem gente que pensa que pode enganar todo mundo. Você pode enganar todo mundo, mas você não pode enganar Deus. Quando nós vemos Deus repreendendo o povo na Bíblia por causa de dinheiro, querido, não é pelo dinheiro propriamente em si, não, mas é pela motivação no coração das pessoas. Deus não precisa do seu dinheiro. Você acha que Deus está te implorando para você trazer o seu dízimo, sua oferta, seu dinheiro para a igreja? Não está não, querido. Isso é privilégio meu e seu. As pessoas às vezes pensam que Deus está implorando para você servir. Ah, me sirva, eu estou carente, eu estou precisando de filho. Querido, Deus não está precisando disso não. Quando Deus nos chama para servi-lo, para virmos até a presença dEle, Ele está nos dando privilégio. O privilégio não é dEle, é nosso. Então entenda uma coisa, querido. Já a Bíblia fala de um outro homem chamado Barnabé, que também vendeu a sua propriedade e deu tudo para a obra de Deus. Ele não mentiu quanto o valor da sua propriedade. E aí eu quero que você entenda que há pessoas que mentem, que são dominadas pelo dinheiro, nunca ajudam ninguém, nunca dão uma oferta, nunca dizimam, porque acham que estão dando para homens. Querido, escuta uma coisa: Deus não vê o quanto as pessoas estão dando. O dinheiro não é importante, o valor não é importante. Deus vê a sua atitude, o seu coração.
Há quem diga que aquele que aprende a dar, nunca precisará receber. Porque ele sempre vai ter para dar. Você já viu alguém sendo sepultado com um talão de cheque? Você já viu alguém sendo sepultado com um relógio caro? Às vezes eles até colocam no braço do defunto. Ó, que vai fechar o caixão, vai lá e tira. Eu já vi isso acontecer. Sabe, querido, Pedro disse para Ananias, por que, presta atenção nisso, Atos capítulo 5, verso 3. Por que encheu Satanás o seu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Escuta o que aconteceu aqui, querido. O porquê os cristãos começaram a vender as suas propriedades. Entenda isso. Quando milhares de pessoas começaram a chegar ali em Jerusalém durante o Pentecostes e depois do Pentecostes e começaram a se converter, a igreja em Jerusalém ela foi inundada por novos convertidos. Diz a Bíblia que da noite para o dia 3.000 pessoas chegaram. Dá para você imaginar o custo que isso trouxe para a igreja? Como a igreja não tinha condições de ajudar essas pessoas, que às vezes vinham de longe, pessoas pobres, pessoas até ricas, mas que largaram tudo, as suas posses na sua terra natal, e agora vieram para Jerusalém para poder entregar a sua vida para Jesus. A igreja começou então, entre os irmãos, a vender as suas propriedades para ajudar aqueles que não tinham. É isso que a Bíblia ensina para nós. Foi por isso que eles começaram a vender, para poder atender a demanda de 3.000 pessoas que chegaram de repente. Os irmãos então começaram a vender as suas propriedades, que eles tinham para sustentar a vida desses irmãos que vinham de longe, não tinham condições, gente que eles nem conheciam. Olha que amor esse povo tinha. Hoje a grande maioria não é capaz de fazer nem 1% disso. Agora está entendendo por que Ananias e Safira mentiram? Porque eles não queriam repartir com os outros aquilo que era deles. Só que na verdade, querido, eles mentiram porque eles queriam passar como se fossem os bonzinhos, como aqueles que deram tudo para ajudar os pobres, coitados dos irmãos que não tinham nada. E aí Pedro olha para ele e diz, por que Satanás, você permitiu Satanás encher o seu coração? E nos dias de hoje isso acontece diariamente. Olha a quantidade de famílias desfeitas, sociedades que acabaram por causa de briga, irmão matando um ao outro por causa de herança. E é uma pouca vergonha. Querido, deixa eu te dar uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Não permita que Satanás enche o seu coração de avareza, a ponto de você amar o dinheiro e deturpar os valores mais preciosos que você tem. O dinheiro não é importante. O mais importante é a sua família. O mais importante é você ter paz. O mais importante é você viver uma vida alegre, é você fazer o bem para o próximo, é você servir as pessoas com aquilo que você tem, porque dessa vida você não vai levar nada. Nada. Agora, por que eu disse mentira e engano? É aí que o negócio começa a apertar. Porque o que tem de mulher que mente para o marido acerca de dinheiro não é brincadeira. Tem muita mulher que é capaz de mentir para poder evitar briga dentro de casa. Tem muito marido que esconde o contra-cheque da esposa para ela não saber quanto que ele ganha. Isso é uma vergonha.
Aí pergunta para ela assim: olha, quanto que custou isso? Aí ela fala assim: não é nervoso, né? É nervoso, né? Parece que está até orando em língua, né? Quanto é que é? 50 e poucos. Ah, então tá bom. Mas ela esqueceu de falar que era 10 prestações de 50. Querido, a gente está brincando em tudo. Mas posso te falar uma coisa? Você vai para o inferno fazendo isso. Duro é esse discurso. E domingo que vem eu vou te mostrar isso na Bíblia. Fala para quem está do seu lado assim: você vai voltar domingo que vem aqui. Vai. Se você é avarento, Jesus ele não é o teu Senhor. Você vai morrer rico e você vai para o inferno sem levar um centavo. Porque a avareza, querido, ela te afasta de Deus, a tal ponto de você não ter tempo para perder com Deus. Tem gente que acha que gastar o tempo dele com Deus é perder tempo. Só que Jesus ele vem e diz: não ajunteis tesouros. Querido, Jesus está falando sobre entesourar tesouros para vós mesmos. É você acumular, é você estocar. É aquela pessoa que o tempo dela, o tempo todo é para ganhar dinheiro. Trabalho, trabalho, trabalho. Hora extra, hora extra, hora extra. Economizar. Quase mata a esposa quando a compra fica R$ 15 mais caro. Que absurdo. Você está gastando tudo meu dinheiro? Tudo para ele é desperdício. Jesus está dizendo que aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Escute isso aqui, querido. Presta bastante atenção nisso que você vai ouvir. É impossível você ter um tesouro no céu e um tesouro na terra. Se o seu coração está nas posses materiais, aquilo que o mundo tem para te dar, aquilo que o dinheiro te oferece, o seu tesouro está aqui. Agora, se o seu tesouro está nos céus, querido, o seu coração também vai estar lá. Pastor, como é que eu sei? As suas atitudes, os seus apegos, aqueles desejos mesquinhos que a gente tem. Não vai falar que você nunca teve isso. Isso mostra onde está o seu coração. Sabe aqueles sonhos que você tem? Aquelas ilusões que você cria. Deixa eu te falar uma coisa, querido. O ano passado eu ministrei uma palavra falando sobre a vida do apóstolo Paulo. Eu falava sobre Laos. Laos é um país comunista que faz divisa com Camboja, Tailândia, Vietnã. E existe um grupo de missionários ali. E eu lia uma matéria em um site evangélico. E esses irmãos enviando uma mensagem para os irmãos cristãos aqui no Brasil. E eles diziam assim: pelo amor de Deus, nos ajudem. Nós não queremos dinheiro, porque nós já aprendemos a viver sem ele. Mas nós não conseguimos viver sem Bíblias. Mandem Bíblias para nós. Sabe, queridos, às vezes nós temos sonhos tão mesquinhos, de comprar uma coisa tão besta, de gastar o nosso dinheiro com coisas tão fúteis, com coisas que vão passar, enquanto os nossos irmãos estão pedindo, pelo amor de Deus, por uma Bíblia. Que vergonha para nós.
Por favor, mandem Bíblias para nós. Irmãos indo para a igreja orando, fazendo apelo para os cristãos brasileiros enviarem Bíblias para eles. E sabe qual que é o nosso problema? Aqui no Brasil, é gente saindo da igreja porque Deus não deu para ele o que ele queria. É assim. É casamento entrando em crise porque o marido não pode dar para a esposa o que ela quer. Enquanto tem irmãos que estão pedindo, pelo amor de Deus, por uma Bíblia. Você está falando em largar o seu marido porque ele não pôde te dar um presente, uma calça. Vocês acham que isso não acontece, querido? Vocês não imaginam as coisas que eu escuto dentro de gabinete pastoral. Casamento em crise por causa de vida financeira, por causa de besteira. Porque gastou mais do que podia. Eu vou te dar uma lição para você aprender. Quem quer prosperar na vida aqui? Eu vou te dar uma lição, mas uma chave fantástica, uma revelação de Deus. Pastor, como é que eu prospero na vida? Aprenda a gastar menos do que você ganha. Ninguém deu glória a Deus, né? Que revelação poderosa essa, meu Deus. Simples. Querido, tem sido vergonhoso o nosso cristianismo. Quando a Bíblia fala sobre amor ao dinheiro, ela está falando sobre devoção. Escuta uma coisa. Tem muito crente que deixou de ser devoto de uma imagem de escultura para ser devoto de dinheiro. Não mudou nada não, você só trocou de igreja. Só trocou de religião, tá a mesma coisa. Você vai para o inferno do mesmo jeito. Quem ama o dinheiro, escuta isso, odeia a Deus. O texto está dizendo. Ou você há de amar um e odiar o outro, ou você há de respeitar um e desrespeitar o outro. Então, querido, entenda uma coisa, tudo com Jesus funciona desse jeito. Ou é ou não é. Seja o seu dizer sim, sim, não, não, que passar disso vem do maligno. Ou eu vivo na luz, nós aprendemos semana passada, ou eu vivo nas trevas. Ou eu ajunto tesouro na terra, ou eu ajunto tesouro do céu. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a Mamon. Então me perdoe, não venha me dizer que o seu coração está cheio de Deus. Se está cheio de desejos terrenos dentro de você, é mentira. Você não ama a Deus. Se você ama as coisas desse mundo, seu coração não está cheio de Deus, porque não dá para amar os dois senhores. É a Bíblia que está dizendo. Pastor, quando é que eu me torno avarento? Terceiro lugar. Quando eu não consigo honrar ao Senhor com os meus bens e com as primícias. Pastor, como é que eu posso honrar a Deus com os meus bens? Mostrando minha roupa nova que eu comprei, o carro novo, a casa nova que eu tenho. Não. Você honra o Senhor quando você usa aquilo que você tem para honrar o reino dEle, para abençoar a vida de outras pessoas. Você sabe o que é a palavra honrar? Honrar, querido, é você dar um lugar especial para tal pessoa na sua vida. É você priorizar em satisfazer aquela pessoa. Quem honra a Deus coloca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, antes mesmo das suas vontades. Quem honra a Deus reconhece que tudo vem dele e em primeiro lugar ele honra o reino de Deus. O que a Bíblia diz em Provérbios? Honra a Deus com toda a sua renda. É só isso que ela diz? Com as primícias. Agora eu te pergunto uma coisa: seria muito eu devolver tão pouco para Deus, se Deus tem me dado tanto? Se Deus tem me abençoado tanto?
Domingo que vem eu falo um pouco mais sobre isso. Quarto lugar. Pastor, como é que eu me torno e eu sei que eu sou uma pessoa avarenta? Quando você desperdiça o seu dinheiro com coisas fúteis. Falei um pouquinho, agora eu vou terminar. Eu gosto de dizer que quem começa desperdiçando acaba passando necessidade. E a Bíblia mostra isso na vida do filho pródigo. Ele tinha tudo dentro de casa, pegou a sua herança, saiu desperdiçando tudo, daqui a pouco ele estava passando fome. Porque ele gastou o dinheiro que ele tinha com coisas fúteis. Deixa eu te contar uma coisa, sabe por que muitas vezes você passa aperto financeiro? Sabe por que muitas vezes você passa dificuldade? É porque você desperdiça tanto o seu dinheiro com coisas fúteis, que quando você de verdade precisa dele, você não tem. Você gastou dinheiro com tanta bobagem, e aí amanhã para pagar uma consulta médica você não tem. Você gastou com tanta porcaria, amanhã para poder comprar pão para comer, pagar o seu armazém em dia, você não tem. Atrasa a conta de água e de luz, mas para comprar uma calça nova. Sabe, querido, nós desperdiçamos o que temos com coisas fúteis. Uma pessoa avarenta, presta atenção nisso, apesar dela amar tanto o dinheiro, na verdade ela deixa de gastar o dinheiro dela com coisas importantes e acaba perdendo tudo com coisas fúteis. É o que o diabo faz. O diabo leva a pessoa a ser tão agarrada no dinheiro, mas ele gasta aquele dinheiro que ele tanto ama com tanta coisa boba, coisa desnecessária. Ele desperdiça. E engraçado é que para devolver o dízimo é desperdício, mas para gastar com um monte de besteira, ele não mede esforços. Ajudar a igreja onde ele congrega é desperdício, mas gastar com roupa que não precisa, com farra, com cerveja, com mulher, com sexo, com cigarro, bebida, festa, exposição. Compra até camarote na exposição, para assistir de perto a destruição dele. Para isso não bebe, não. A pessoa paga, olha só para vocês verem como é que é isso. A pessoa paga para ter a comunhão com Deus destruída. É isso que o diabo leva as pessoas a fazer. O problema é que isso amanhã vai te fazer falta, querido. Não é o dízimo que você devolve que vai te fazer falta. Não é, que Deus te abençoa. Alguém aqui tem um testemunho para contar por causa da sua fidelidade nos dízimos, nas ofertas? Eu tenho muitos. Então não é o seu dízimo que te impede de prosperar, não. É a sua avareza que leva você a desperdiçar tudo aquilo que você ganha com coisas inúteis. E o avarento é assim, ele desperdiça e aí ele está sempre querendo mais. Ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais para gastar com besteira. Mas não para por aí. Quinto lugar. E aí eu quero já caminhar para o final. Pastor, quando é que eu demonstro que eu sou uma pessoa avarenta? Quando eu sou desobediente aos princípios da palavra e ganancioso. Escuta uma coisa, o desejo de conquistar mais e mais sempre faz parte da vida de uma pessoa avarenta, ainda que ele tenha que ferir princípios da palavra para conquistar o que ele quer. E eu vou te dar alguns exemplos para isso. Josué capítulo 7. Não precisa abrir sua Bíblia. Deus ordenou que ao cair de Jericó, quando eles passassem por lá, ninguém pegasse nada do que tivesse no meio do povo. Daqui a pouco o povo, liderado por Josué, foi lutar contra uma cidade pequenininha chamada Ai. Diga comigo, Ai. Tem que falar Ai mesmo. E diz a Bíblia que eles foram lutar contra uma cidade chamada Ai, pequenininha. E eles mandaram até um exército menor, porque era muito pequeno aquela cidade. E diz a Bíblia que eles perderam.
Josué ficou revoltado com aquilo. Foi até Deus, levantou uma consagração para descobrir quem era o culpado daquela situação. Descobriram que foi um homem chamado Acã. Verso 21 de Josué 7, está escrito que Acã, ele deixou claro que ele pegou aqueles despojos por causa de cobiça. A Bíblia diz que Acã, ele pegou um manto de tecido, 2,4 kg de prata, e uma barra de ouro que pesava 600 gramas. Por causa disso, morreu ele e a família dele. É isso que a Bíblia diz. Sabe por quê, querido? Porque quem vive uma vida cheia de avareza, quem cobiça, a cobiça ela produz morte, inclusive de quem está perto de você. Tem muito casamento morrendo, não é porque os dois não nasceram para dar certo, é porque a avareza entrou no coração de um dos cônjuges, ou dos dois, e o negócio começou a desandar. Sabe o que por que às vezes você ora e muita coisa na sua vida não acontece? Porque tudo que você coloca aos seus olhos, você cobiça. E Deus está dizendo assim, o que Ele diz para aquele povo: olha, Josué, enquanto vocês não tirarem um anátema do meio de vocês, eu não vou ser mais com vocês. Deus estava dizendo para eles: tira essa maldição do meio de vocês. Enquanto vocês não tirarem aquilo que foi fruto de cobiça, a destruição vai permanecer no meio de vocês. Eu não serei mais convosco. É por isso que às vezes você ora, as coisas não adiantam. Sabe por quê? Porque Deus sabe da avareza que está dentro do teu coração. Enquanto você não permitir tirar isso para fora, as coisas não vão romper. Quer mais um exemplo? O servo de Eliseu, chamado Geazi. A Bíblia conta uma história em que Naamã, um leproso, foi até Eliseu, esperando ser curado da sua lepra. Naamã foi curado. Naamã ofereceu para Eliseu uma oferta em moedas, e Eliseu, ele falou: não quero. Eliseu não aceitou. Quando Naamã foi embora, querido, Geazi foi correndo atrás de Naamã, inventou uma história no nome de Eliseu, e ele ganhou uma quantidade muito considerável de uma oferta. Quando ele chegou para Eliseu, Eliseu perguntou para ele assim: Geazi, onde é que você estava? E ele mentiu de novo: não estava em lugar nenhum. Resultado, Eliseu olhou para Geazi e disse assim para ele: a lepra que estava em Naamã vai passar para você. Geazi morreu leproso, porque quem ama o dinheiro morre doente de amor pelo dinheiro. Escuta uma coisa, querido: a lepra já estava no coração de Geazi, ela só apareceu no exterior. Eu quero que você entenda uma coisa: quando a gente vê uma pessoa fazendo tal coisa, e às vezes a gente fica assustado, eu vou te dar uma dica, você aprender isso: não se assuste com nada que as pessoas fazem. A lepra, ela só apareceu de fora porque era questão de tempo para ela se manifestar. Ela já estava por dentro há muito tempo. Não precisa ficar assustado, não. Isso é bíblico. O que a Bíblia diz? Jesus, ele diz assim em Mateus 15:19, que é do coração que procedem os maus pensamentos, os adultérios, as mortes, as mentiras, os enganos, os roubos. Então deixa eu te contar uma coisa: quando você vê uma pessoa praticando um ato que às vezes você fica assustado, você fala assim: eu nunca esperei que fulano fosse fazer isso. É porque do lado de dentro já estava leproso há muito tempo, foi só questão de tempo para aquilo aparecer. Porque a Bíblia diz que não há nada que esteja oculto que não há de ser descoberto. Escuta uma coisa:
Tudo que as pessoas fazem e nos assustam, na verdade, só estava escondido dentro dela. Quem ama o dinheiro é capaz de fazer tudo para conseguir dinheiro. Só que o fim dessa pessoa é lepra, é morte espiritual. Agora, o pior não é isso. O pior é que a Bíblia diz que não só Geazi, mas toda a descendência dele ficaria leprosa. Sabe por quê que a Bíblia faz questão de dizer isso? É porque Deus está querendo ensinar que pai avarento vai gerar filho avarento. Mãe avarenta vai gerar filha avarenta. E aí amanhã, quando você vê sua filha tendo atitudes dentro do casamento dela iguais a você, você vai poder bater no peito e falar assim: ela é assim porque eu plantei isso na vida dela. Porque pai leproso gera lepra na vida dos filhos. É por isso que toda a família de Geazi morreu leproso. Agora, queridos, para fechar, segundo Crônicas 26, a Bíblia fala de um rei chamado Uzias, que também morreu leproso, porque quis fazer e oferecer um sacrifício e não aceitou a repreensão dos sacerdotes. Por fora ele era um homem de Deus, mas por dentro ele não tinha um coração ensinável. Resultado, nasceu uma lepra na testa dele, e a Bíblia diz que ele morreu leproso. Sabe qual é o maior problema do avarento? Eu vou te contar e aí eu quero concluir. O maior problema do avarento é que ele não aceita ser repreendido. Ele é orgulhoso. É por isso que muita gente, quando você dá uma palavra para ela, ela sai da igreja. É porque ela não tem um coração ensinável. Ela prefere abandonar a comunhão dela com Deus do que entrar dentro dos princípios que a palavra propõe. Aí ela vai para a internet, procura um pregador que ensina sobre aquilo que ela está vivendo e que ela gostaria de ouvir, se apega naquela palavra, porque aquela palavra é mais importante para ela do que a palavra de Deus que veio através da palavra do pastor. E aí eu concluo te dizendo: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao seu dinheiro. Pastor, como é que eu sirvo a Deus? Em primeiro lugar, vou te ensinar quando você crê nele totalmente. Crer em Deus significa colocar nele toda a sua esperança, depositar nele toda a sua confiança. Entender que você não tem as coisas porque você simplesmente trabalhou. Você tem as coisas porque Deus te deu saúde para você trabalhar. Não é porque você é bom, porque você é inteligente e muito capaz. É porque Deus te deu inteligência para você conquistar tudo que você conquistou. Pastor, como é que eu demonstro que eu sirvo a Deus? É quando você o ama em primeiro lugar. Quem ama tem compromisso. Quem ama se esforça para agradar aquela pessoa. Quem ama não divide as atenções dela com outras coisas. Ou você ama Deus, ou você ama o seu dinheiro. Você escolhe. Mas você pode também escolher amar o seu dinheiro, confiando nas riquezas, amando as coisas do mundo, seguindo os prazeres do mundo, andando como o mundo te influencia a andar, sendo amante de você mesmo, agindo como o mundo te ensina a agir. E aí eu só quero te dar um conselho: você precisa hoje tomar uma decisão. Você precisa fazer uma escolha, sabe por quê? Porque no meio do caminho não dá para ficar. Ou você serve a um, ou você serve ao outro. Ou você serve a Deus de verdade, ou você vai viver no mundo de verdade. Sabe por quê, querido? Porque senão você perde a oportunidade de desfrutar de Deus,
ou você perde a oportunidade de aproveitar o mundo. Você tem que escolher o que você quer. Ou você vive uma vida para desfrutar de todas as bênçãos espirituais que Deus tem para a sua vida, ou você também não vai aproveitar o mundo totalmente. O que Elias disse lá no monte? Até quando vocês cocheareis entre dois pensamentos? Ou, se Deus é Deus, então servir a Deus. Se Baal é Deus, sirva a Baal. Então, querido, eu te digo a mesma coisa. Se Deus é Deus na sua vida, sirva a Deus. Se o dinheiro é o Deus da sua vida, sirva o dinheiro. Aproveita bastante. Gasta bastante dinheiro, desfruta do Deus que você ama. Pelo amor de Deus, querido, não fica perdendo tempo entre dois pensamentos, não. Faz uma escolha para a sua vida. Ou você vai servir a Deus de coração, ou você vai servir as coisas do mundo, ou você vai aproveitar os prazeres do mundo e vai para o inferno feliz. Porque tem muita gente dentro da igreja pensando que está salvo. E está perdendo o tempo dela, porque está na igreja e está lá fora da mesma forma. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Diga comigo assim: ninguém pode servir as duas pessoas. Fica de pé no seu lugar.